Olá, graça e paz. Que bom podermos mais um domingo, mais um dia, estarmos juntos através dessa transmissão, através desse tempo de compartilhar da palavra. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado durante essa série, você que tem enviado seu comentário, mandado seu feedback para a gente, para dar alguma dica, alguma sugestão. Muito obrigado. O Senhor Deus, Ele venha recompensar você de acordo com a soberana vontade dEle. Vamos orar pelo nosso tempo de culto. É um tipo de celebração, embora a gente esteja aqui reunido virtualmente, e falte aquela parte do abraço, falta a parte do aperto de mão, do beijo santo. Falta tanta coisa, mas nós queremos, através dessa plataforma da internet, cultuar ao Senhor, por assim dizer, dentro da nossa casa ou aonde você estiver agora assistindo, vendo essa mensagem, vendo esse tempo de louvor, de musicalidade bíblica cristã. Feche seus olhos, se você puder fazer isso agora, para que nós possamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, pela tua soberana vontade sobre as nossas vidas, sobre tudo que existe, sobre tudo que há. A minha oração, Pai, neste momento, é para que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Nós clamamos, Pai, buscamos, Senhor, e queremos buscar pela Tua presença, Pai, pelo Teu conhecimento, pela Tua sabedoria, agora, durante esses próximos minutos, e que venham refletir nas nossas atitudes, em todos os tempos e momentos da nossa vida, durante a nossa semana. Seja conosco, Pai, na leitura do texto bíblico, seja conosco no compartilhar da música, seja conosco, Pai. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. Antes de passarmos para o nosso tempo de música, eu quero pedir mais uma vez para que, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, né? Coloque aqui, faça aqui sua inscrição, ative as notificações, deixe um like, curta aqui a nossa página, curta o nosso canal e deixe os comentários também. Participe conosco dessa transmissão, desejando um bom dia aqui no nosso chat online, se você está vendo essa transmissão na estreia, né, que é todos os domingos às 10 da manhã. Né? Então, por favor, eu sou o Felipe Pessoa, sou pastor aqui da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba, essa plantação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que nós possamos nos conhecer mais e, para isso, eu te peço, acesse o nosso site, está aqui na legenda do vídeo, você pode acessar, conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais da minha história pessoal, da minha família. Eu sou casado com a Fernanda, sou pai do Daniel e da Mariana, e que possamos caminhar juntos, mesmo que virtualmente, durante esse tempo. Deus abençoe sua vida e vamos cantar louvores para a glória de Deus. Oh
Graças a Deus, que bom, que privilégio poder ter amigos. Eu sou grato a Deus pela vida do Felipe Simões, né, de toda a banda. O Felipe, algumas pessoas me perguntaram quem é. O Felipe Simões é de Brasília, ministro de música. Ele é membro da Igreja Batista Movimento, também um amigo meu pastorei essa igreja, o pastor Léo Gonçalves, e eu já quero deixar o meu abraço a eles, o meu carinho, o meu agradecimento por estarem disponíveis e servindo ao reino de Deus junto com a gente aqui no Paraná. Deus abençoe vocês. Então tá aí, a gente vai disponibilizar também aqui as redes sociais para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da banda do Felipe Simões. Obrigado, Felipe. Deus abençoe sempre a sua vida por contribuir e somar conosco aqui. Se você tem a sua Bíblia impressa aí com você, eu quero que você pegue, senão eu vou te dar aí talvez 5 segundos para você correr lá buscar. Se não, pegue o seu celular, pegue um aplicativo aí, ou que você tem perto de você, e vamos então compartilhar. Eu vou compartilhar a 7ª mensagem dessa série, a série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas. E hoje o título que eu quero dar para esse capítulo, por assim dizer, dessa série, Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, Gálatas, capítulo 3, nós leremos do verso 26 até o versículo 29, e depois o capítulo 4, do versículo 1 até o 7. Então, em Gálatas 3, e a partir do versículo 26, diz assim, a Nova Almeida atualizada. Comumente, usávamos a revista, a Almeida Revista Atualizada, agora tem essa nova versão da Almeida, que é a que nós temos utilizado aqui costumeiramente. Gálatas 3, 26 diz assim: Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Obrigado, Senhor, pelo texto bíblico. Obrigado porque a Tua palavra, ela é suficiente, ela é apta para poder discernir, para poder transpassar, para trazer luz, clareza para os nossos dias. Instrui-nos por meio da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, através da nossa existência. Eu oro, Pai, por Jesus. Amém. Amém. Que privilégio poder chegar nesse ponto dessa carta que Paulo escreve à igreja da Galácia. Os Gálatas, eles sofreram de um mal que talvez muitos de nós soframos, que é começar bem uma história e em um determinado momento nós nos desviarmos, nós sairmos do prumo, do rumo. E Paulo, ele
ele chega aqui no capítulo 13 escrevendo que talvez seja um ponto alto, o ápice, na verdade, não somente daquilo que ele escreve, mas de tudo aquilo que é a vida do cristão, o clímax do Evangelho. Nós somos filhos de Deus. A nossa filiação por Jesus em Deus Pai. Se nós quisermos entender quem é o cristão e por que ser cristão é esse grande privilégio que nós compartilhamos, que nós falamos, ou que pelo menos deveríamos compartilhar e falar, que nós evangelizamos, nós devemos então ter em mente, devemos saber do valor que é e que há na adoção divina. O Cristo, o Deus, o Senhor Deus que nos adotou e nos chamou de filhos. Ser filho de Deus, então aqui diante dessa perspectiva que Ele está nos mostrando e nos dando, é algo sublime para o Evangelho. Ele começa a falar no versículo 26 de algo que é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã está retratada aqui nesse versículo. Vamos ler. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque é isso que eu e você somos. De fato, é o que nós somos, filhos de Deus. Mas veja, não é porque vemos o texto que fala que nós somos filhos de Deus que nós devemos pressupor que essa filiação ela é universal. Nós devemos entender que a nossa condição de filhos é simplesmente para aqueles que foram, de fato, adotados por Deus. Então, não somos filhos de um modo genérico. Não somos filhos de uma maneira qualquer, pelo fato de termos sido criados por Deus. Nós não somos filhos simplesmente por isso. Existem alguns pressupostos, existem algumas prerrogativas para de fato sermos feitos filhos de Deus, sermos aceitos e chamados filhos de Deus. E a condição de filho, ou a condição de ser esse adotado por Deus, vem pela fé em Jesus Cristo. Essa é a condição, esse é o pressuposto. Ser adotado por Deus, repito, essa condição de filho, ela vem pela fé em Jesus Cristo. E é pela fé que Ele nos adota. A adoção, a filiação, sermos chamados filhos de Deus, é essa sublimidade que existe, esse ápice, esse clímax do Evangelho, traz para nós também esse senso de responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. E é por isso que não é para qualquer um. É por isso que esse título, é por isso que essa paternidade, ela não é irresponsável, nem para o Deus que é o Senhor do universo e nem para nós que somos feitos ou seremos feitos filhos de Deus. Talvez você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e está escutando essa mensagem. A fé em Cristo faz com que sejamos tratados como filhos. Então, como que a fé em Cristo, faz com que nós sejamos tratados como filhos? Essa é a pergunta que nós precisamos responder diante desse primeiro versículo que lemos, o versículo 26. Então, o versículo 27, ele começa a responder o porquê disso. Então, a manifestação pública da fé. Ou seja, nós acreditamos aqui como igreja que a manifestação pública da fé se dá através do batismo, e o batismo por imersão. Então, aquele momento em que talvez você se recorde muito bem, que seja bem claro na sua mente, como é, por exemplo, na minha. Na minha mente está muito claro o dia 4 de junho do ano 2000, quando já o saudoso pastor Ageu Bandeira me batizou, me imergiu naquela água e diga-se de passagem que estava bem fria, né, naquela manhã de domingo, e eu lembro da canção que era cantada para todas as vezes que um batizando descia as águas, e a pergunta também foi feita:
Quando ele falou na voz que ele tinha, né? Filipe, você crê no Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Então, naquela minha voz embargada, né? Se não sabe se era de homem ou de menino ainda, né? Aquele sim, para mim foi a minha manifestação e para todas aquelas pessoas da publicidade da minha fé. Ali eu estava confessando, mostrando para as pessoas que de fato eu era um pecador e que eu precisava de Cristo, a minha fé no Cristo que era meu Senhor e meu Salvador. E é isso aqui que Paulo está mostrando. Quando ele começa o versículo 27. Olha, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Mais uma vez, a manifestação pública da fé, que é o batismo, ser batizado em Cristo, e de Cristo fomos revestidos naquele momento. Não é que simplesmente o batismo confere a salvação. Não é isso. É aquele que crê. Aquele que crê, esse vai ser salvo. Claro que o batismo, ele professa publicamente a sua crença, a sua fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia não fala que aquele que não crê e não for batizado não será salvo. É aquele que não crê que não será salvo. Então, evidenciamos e externalizamos, professamos, damos publicidade e marketing para todas as pessoas verem, enxergarem e entenderem a nossa fé em Cristo a partir do momento que a igreja reúne os seus congregados, tem aquela comunidade de fé e ali há um batismo, onde as pessoas enxergam e veem familiares, família, parentes, amigos, todos próximos, estão vendo a sua confissão pública de fé. Essa é a importância, esse é o mandamento que Jesus Cristo dá para todos os seus discípulos. A imagem de alguém que se veste ou se reveste, vai ser revestido e vestido, é talvez uma das metáforas que Paulo mais goste de citar. A gente vê aqui no texto que acabamos de ler, ele fala isso em Romanos capítulo 13, ele fala em Efésios 4, em Colossenses 3, sempre dessa ideia de revestir ou estar vestido de alguma maneira. E aqui ele compara o próprio Cristo, de uma forma até bem ousada, que lhe é peculiar, ele compara o próprio Cristo como uma roupa. Como se nós estivéssemos então vestidos e revestidos do próprio Cristo. Dizer que Deus é a nossa roupa é afirmar que, aos olhos de Deus, somos amados devido à obra e à salvação de Jesus. É como se Deus olhasse para nós, não é como se, mas é que Deus ele olha para nós e nos enxerga como filho porque ele vê o próprio filho dele. Deus ele então enxerga que tudo aquilo que Cristo fez, quando nós nos revestimos da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, então aquilo tudo é colocado para nós. E por isso que a ousadia daquilo que Paulo escreve aqui para essa igreja e que nós estamos meditando e que se aplica às nossas vidas hoje. Quando nós entendemos que por qualquer obra nossa, quando nós entendemos que qualquer tentativa nossa vai nos tornar aceitáveis diante da ótica e dos olhos de Deus, isso é totalmente falho, isso é totalmente errado. Nós precisamos entender que quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício do seu Filho, que Ele enviou, que Ele entregou por nós na cruz do Calvário. É isso que Ele enxerga e por isso nos é dada a salvação, nos é dada a adoção por meio de Cristo. O versículo 28, nós vemos então que tem uma unidade. Existe aqui uma unidade entre os cristãos. Porque no versículo 26, nós vemos a intimidade entre o cristão e o Deus Criador, o Deus que é Pai. No versículo 27, nós vemos então a proximidade entre o cristão e o Deus que é Filho. E agora, então, vemos a unidade entre os cristãos. Não existe divisão. Não existe divisão de raça, não existe divisão de cultura, não existe divisão social, não existe divisão de gênero, porque nós somos um.
E é importante observar que Paulo, ele não quer suprimir aqui, de maneira nenhuma, ele não quer suprimir os deveres e as práticas distintas de cada um desses diferentes tipos de pessoas. Ele não quer suprimir a cultura de ninguém. Ele não quer suprimir a diferença entre as classes sociais. Ele não quer suprimir as diferenças de gênero. Ele não quer fazer isso. Ele quer mostrar que nós somos idênticos ou intercambiáveis, que nós não somos idênticos nem intercambiáveis, mas nós somos um. É essa a ideia. Paulo está dizendo aqui, olha, que não há nenhum nem outro. Vamos ler o verso 28 para tornar mais claro isso para as nossas mentes. Se vocês são de... assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Ele mostra aqui, então, que existe sim essa diferença entre o rico e o pobre. Existe essa diferença entre uma raça e outra, entre uma cultura e outra, entre um estrato social e outro. Existe uma diferença entre esses dois grupos. Existe a diferença entre o homem e uma mulher. Existem coisas, ou muitas coisas, que vão ser função do homem, outras coisas que são funções das mulheres. Existem coisas que um rico vai ter acesso, existem coisas que o pobre vai ter acesso. Existem coisas que são culturas ou culturais para o indígena e é diferente para o homem da cidade ou aquele que está ali no meio urbano. Existem essas várias diferenças e não é aqui uma relação de maior ou menor capacidade. Não é isso. Mas ele fala que diante dos olhos ou do olhar de Deus, nós somos um. Porque se nós estamos em Cristo e de fato nós dizemos que somos e estamos, nós somos feitos um. Só que a gente precisa entender algumas barreiras que são criadas para dividir as pessoas. E isso acontece, inclusive, dentro de muitos ambientes eclesiásticos, dentro de muitas igrejas. Barreiras que são levantadas. A primeira barreira é a cultural. Olha só, não há judeu nem grego. A gente precisa entender que gente de uma cultura não precisa se tornar igual a de outra cultura para ser aceita por Deus. E a gente observa isso, né, nos primeiros 2 capítulos ali do livro que nós estamos vendo, o livro de Gálatas, quando Paulo adverte isso, sobre aquele que é judeu, de ter um tempo de alimentação com aquele que não é. É importante que nós atentemos para isso. É importante que nós coloquemos isso. Olha, por que eu preciso me tornar igual à cultura do outro para eu poder ser aceito por Deus? Então, qual que é o limite? O limite é aquilo que não glorifica a Deus. Se há algum aspecto da cultura que eu sou adepto que não glorifica a Deus, isso eu preciso ser corrigido, para eu poder me amoldar e me aperfeiçoar, não de acordo com aquilo que eu penso ou acho, não de acordo com a circunstância cultural da cidade. E é por isso que o Evangelho ele vai além da cultura. Porque o Evangelho sobrepuja a cultura por causa disso, porque em muitos momentos a cultura sobre a qual nós estamos simpatizando, a cultura sobre a qual nós estamos recebendo influência, elas ofendem a glória e a santidade de Deus. Mas, mais uma vez, eu não preciso me tornar igual à cultura de outro para eu ser aceito por Deus. Em segundo lugar, uma segunda barreira é da classe social. A estratificação econômica, ela não deve se estender para dentro da igreja. Do mesmo maneira ou do mesmo modo que nós devemos amar o pobre, temos que amar o rico. Então eu não vou desprezar o pobre porque ele é pobre e também não vou desprezar o rico porque ele é rico. Porque o Evangelho em Cristo nos torna um. Então, eu não posso fazer as famosas panelinhas simplesmente por causa da questão do extrato social, econômico daquela pessoa. Nós precisamos entender que o Evangelho nos torna um, nos faz participantes uns com os outros. E não importa qual é a sua classe social. Se você é um doutor, né, da medicina, é um médico, que bom, graças a Deus por isso, mas quando dentro de um ambiente da igreja, de culto ao Senhor Deus, é um irmão como outro qualquer.
Isso se aplica também ao pastor. Não é porque é o pastor que ele está no santo dos santos, não. Ele é servo como o outro também é servo, como cada um. Então, essa questão social, econômica, não pode ter lugar dentro do ambiente da igreja. Nós precisamos abraçar e amar e nos identificar com todas as classes sociais e econômicas. É isso que o texto está dizendo. E talvez o mais difícil aqui, talvez a barreira mais difícil que nós encontramos aqui seja a barreira dessa do gênero, porque é uma coisa que tem sido bastante falada em todo o mundo, no Brasil então. Paulo mostrando que as mulheres devem ser vistas como pessoas tão dotadas e capazes como os homens são. Então as mulheres, elas não precisam agir, se vestir, ter os seus cortes de cabelo, suas vestimentas, suas roupas, como a dos homens, para mostrar que são iguais aos homens ou que estão em mesmo patamar. Não é isso. As mulheres, pelo contrário, devem agir com toda a feminilidade. Não feminismo, mas feminilidade. Com doçura, com piedade, com uma visão e uma ótica de enxergar que o próprio Deus dotou a cada uma das mulheres, de serem auxiliadoras, de serem complementares àquilo que é a missão que Deus deu ao homem. Porque o próprio Deus, ele ensina, por meio das Escrituras, que o homem ele vai ser o cabeça da sua casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então as mulheres irão complementar essa atividade. Não é uma disputa. Não é uma questão da mulher ser mais ou menos, do homem ser maior ou menor. Não é isso. Porque diante de Deus Ele olha para nós, para que nós sejamos como nós sendo um só corpo. Diante dele é isso que acontece. Não é que se você é um homem ou se você é uma mulher. Não é isso. E infelizmente, eu vejo e sei de muitos lugares, inclusive pseudo-igrejas, que utilizam desse texto aqui para dar vazão para as questões de ideologia de gênero. Igrejas que tentam incluir e olha, viu só que não tem homem nem mulher, então eu posso ser o que eu bem entender. Aí eu nasci no corpo errado. Eu sou assim, mas eu deveria ser... Meus irmãos, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que não errou, nunca errou. Ele não errou ao te criar e te formar como você é. Ele é perfeito em toda a sua soberania. E nós precisamos entender as maravilhas e o privilégio, o deleite que há em ser o que somos. Você, homem, você tem que amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, zelar por ela, como Cristo fez com a igreja. A mulher, de igual modo, assumir a responsabilidade da sua casa, com o seu marido, com os filhos, e isso tudo como um papel complementar. E que privilégio, que maravilha que há quando nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entendemos isso. Porque então nós não levantamos essas barreiras para nos dividir, para nos separar. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que diante de Cristo e em Cristo, nós somos feitos um. Que privilégio é entender isso. O versículo 29 vem, e se Jesus, na condição de descendente, como nós vimos lá de Abraão, no capítulo 3, verso 19, como descendente de Abraão, ele tem todas as bênçãos prometidas para Abraão. Então, automaticamente, qualquer um que pertença a Cristo, pela fé, se torna herdeiro da promessa de Abraão, a saber, a salvação na pessoa de Cristo, a liberdade da salvação. A promessa da fé. Pela graça você vai ser salvo. E isso é um privilégio. Veja o versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa que foi feita para Abraão, que se cumpre em Jesus Cristo, é estendida para mim e para você pela fé. Por graça. É algo que Deus nos dá mesmo nós não merecendo. E é isso que nós precisamos entender enquanto filhos de Deus. Essa adoção que foi permitida a mim e a você por Jesus Cristo, por fé, pela graça, é algo de incrível e sublime que nós devemos viver todos os dias na nossa mente.
mas lembrar cada vez mais que existe uma responsabilidade em nós entendermos e sermos chamados filhos de Deus. Porque simplesmente dizer que você não é órfão, eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama, claro, e amar significa disciplinar. Amar um pai que te ama significa um pai que te disciplina. Um pai que te ama significa um pai que quer o melhor para você e que vai te corrigir para que você ande no caminho correto. Um pai que te ama, ou dizer que você não é órfão, que não é órfã, significa entender que, como filho de Deus, você tem os seus privilégios, mas você também tem as suas responsabilidades. Você tem os seus direitos, mas você tem os seus deveres. E, infelizmente, há uma falta de equilíbrio no nosso meio. Uma falta de equilíbrio, porque muitos estão simplesmente observando os seus deveres e não gozam dos privilégios, dos direitos que é de ser chamado filho de Deus. E por outro lado, tem muitas pessoas só querendo os seus direitos, querendo os seus privilégios, querendo as suas regalias e esquecendo do seu dever. O Evangelho traz esse equilíbrio. Ser filho de Deus traz para nós esse equilíbrio. E aí Paulo, quando começa o capítulo 4, versículo 1, ele vai ilustrar essa condição de filhos. Veja, ele usa a imagem da criança que herda uma grande propriedade. Veja o versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. É isso que é interessante, porque para ilustrar aquilo que ele acaba de falar, ele mostra essa criança que faz que ela seja uma escrava porque ela ainda não tem a condição de herdar, de administrar, de cuidar de tudo aquilo que estava prometido para ela como um testamento, como uma herança. E a gente precisa entender isso. Olha só o versículo 2. Uma criança ali, ela estava nesse seguinte estado: mas está sob tutores e curadores até o momento predeterminado pelo pai. É bem legal pensar que naquele tempo o Código Civil romano previa que uma criança ela teria um tutor até uns 14 anos de idade. E ela teria, dos 14 até os 25 anos de idade, ela teria administradores que iriam cuidar dessa propriedade, que iriam administrar os bens até que ela pudesse então chegar à sua maioridade, até que ela chegasse então ali à estatura de alguém que pudesse administrar. O Código Civil do Brasil, que mudou, agora eu não vou recordar aqui, talvez 1930 e alguma coisa, 36 ou 34, o pessoal do direito aí me ajuda depois. Ele mudou e baixou a idade no Brasil de 21 para 18 anos. Então a gente precisa, o Código Civil do Brasil prevê que com 18 anos existe uma maioridade. Você se torna responsável pelos seus atos. E é isso aqui, essa ilustração e esse paralelo que eu trouxe para os nossos dias, que Paulo está mostrando aqui. Uma criança, ele então seria administrador de tudo aquilo que ele herdou, de todos os seus bens, de toda a sua fazenda, ou seja, a sua grande propriedade, a partir dos 25 anos. E aí é bem interessante observar que a escravidão é o nosso estado natural. Olha só, essa falta de controle, o ser um serviçal, o ser alguém que está sobre a curadoria, a tutela, a administração de outro, é algo natural nosso. Veja, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ou seja, rudimento aqui é a ideia de princípio elementar. Nós estávamos diante dessa escravidão. O nosso estado natural é esse. Nós não nascemos bons. Nós nascemos maus. É claro que um bebê recém-nascido, ele não consegue externar a sua condição pecaminosa. Mas logo ali nos primeiros anos de vida, ele já começa as suas pequenas desobediências, as suas pequenas falhas, pecados.
E é por isso que, como pais, e a responsabilidade da família, do pai e da mãe nesse momento é importantíssima. É por isso que nós precisamos inculcar, colocar dentro da cabeça da criança o Evangelho, para que ela possa, pela graça, mediante a fé, também ser feita filho de Deus, adotada pelo próprio Deus por Cristo. A escravidão, mais uma vez, ela é o nosso estado natural. A obra do Filho fica bem clara, a obra do Filho, Jesus, fica bem clara nos versículos 4 e 5. Veja, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por meio do Filho, é por meio do Filho que tornamos filhos de Deus. É por meio do Filho que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é um direito legal. Foi algo adquirido pelo próprio Cristo. Foi pago, a cédula foi paga. O carnê de débito foi rasgado, foi cancelado pelo próprio Cristo. Então, por direito legal, por meio do Filho Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. A adoção. Jesus nasceu como todo ser humano. Ele nasce como todo ser humano. É um nascimento de fato sobrenatural. Maria, uma virgem, ela concebe e dá à luz a um filho. É um nascimento humano do Deus vivo. E ele nasce em estado de obrigação para com a lei, assim como eu e você. E a lei é de Deus. Nós estamos obrigados a essa lei como Cristo estava obrigado a essa lei. A diferença é que ele cumpre ela toda e nós somos e seremos incapazes de observar todas as leis ou toda a lei de Deus. É o Filho, Cristo, Jesus Cristo, que nos torna maduros, que nos torna aptos, que nos dá a maioridade para que possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, a adoção, a promessa, a herança prometida a Abraão, ao seu descendente Cristo, e que ele agora está mostrando, dando para nós por meio da cruz do Calvário. Ali ele morre uma morte que era minha e que era sua. Na verdade, a morte substitutiva não é que eu e você daríamos conta de morrer lá. Ele morre porque nós não daríamos conta de morrer. Nós não daríamos conta de cumprir tudo aquilo que estava previsto para que fosse cumprido. E é por isso que Deus, ele envia o seu Filho. Pai envia o Filho. E é por causa disso que o Filho nos torna maduros. Mas como? Versículo 5, primeira coisa que nós vemos, Jesus ele resgata. Essa palavra resgate é a mesma que vai aparecer lá no 3,13. As pessoas estavam debaixo da lei. Então significa que ele nos libertou da escravidão do proprietário, pagando o preço total. E nesse caso aqui, o senhor do escravo é a lei. Cristo ele paga para esse senhor que é a lei. E ele nos liberta. Então nós recebemos a condição de filho. Em segundo lugar, Jesus ele adquire para nós a adoção como filhos. Em primeiro lugar, ele nos resgata. Em segundo lugar, ele adquire para nós a adoção como filhos. Jesus ele cumpre toda a lei. Ele paga por tudo aquilo. Está pago. Estava consumado. Ele morre, mas ele não fica morto, ele ressurge, ele está ressurreto dentre os mortos após 3 dias. Agora, nós somos feitos, e é interessante observar, né, fomos feitos ou fomos elevados à condição de filhos, agora não mais escravos, não mais agora simplesmente alguém que está sob uma tutela de uma lei. Não, agora feitos filhos e por adoção. E é interessante observar aqui que essa obra
do próprio Filho unigênito, dá para nós, ou coloca para nós, como no final ali do versículos 26 a 29 do capítulo 3, dá para nós essa ideia de que o Pai olha para nós como Ele olha para o seu Filho. E o Pai teve prazer no seu Filho, como Ele deve ter prazer em nós ao olhar para nós. E é por isso que é impossível eu pensar que nós possamos cair da graça que Deus nos deu. A graça que foi imputada a mim e para você é porque Deus ele entendeu o presente, o gift, o dom que Ele nos deu. A graça é algo que nós não podemos sair ou cair dela, porque foi Deus quem deu, de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com a sua ciência. Mas além da obra do Filho, existe a obra do Espírito. E aí os versículos 6 e 7. Os versículos 6 e 7 diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. O Espírito garante a experiência real do que o Filho nos tornou. Se o Filho nos tornou, o Filho, Jesus, nos tornou filhos, o Espírito garante essa experiência. E falar de experiência para talvez essa geração mais nova é uma coisa que gostamos muito, que gostam muito. Porque tem que sentir, você tem que experimentar. Né? É o experimenta, você tem que sentir algo. Então é isso que o Espírito faz. Ele traz essa experiência real externa ou interna daquilo que Deus fez externamente. Por meio do Filho, por meio do Cristo Jesus. O Espírito nos leva a clamar Abba, Pai. É o Espírito que nos leva a clamar. É interessante observar que a palavra grega aqui para o clamar, ela é muito forte e designa um grito alto. É como se fosse um grito rasgado, daquele que dói a garganta, que as pregas vocais ali são elevadas ao máximo. Essa é a ideia. Refere-se a uma paixão, a um sentimento profundo que penetra. Abba, Pai. É o clamor que pelo Espírito nós podemos fazer, pelo Espírito nós podemos chegar diante de Deus com esse carinho, essa profundidade, penetrando com essa palavra. Clamar refere-se à nossa vida de oração. Clamar refere-se ao nosso tempo de devoção diante do Pai. Orar não é algo mais mecânico, orar não é algo repetitivo, orar não é algo meramente e simplesmente formal, com todas as formalidades, mas orar é algo que deve ser feito com fervor, algo que deve ser feito com paixão, algo que deve ser feito com liberdade. É claro que diante de um culto público, de uma congregação, é preciso que haja, sim, ordem e decência. Mas ordem e decência não quer dizer frieza. Ordem e decência não quer dizer formalidade. Ordem e decência quer dizer paixão e respeito, temor diante do Senhor Deus, mas com profundidade, penetrando, sabendo que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. A palavra Abba dá um sentido do beber, né? De um bebezinho, de um neném, quando tem essa linguagem, ele está querendo dizer, olha, papai, paizinho, expressa a confiança no amor e certeza de acolhimento. Quando você ainda chama o seu pai de papai, né? Obrigado, papai, bênção, papai, pedir a bênção, bênção, papai, bênção. Então, esse carinho e essa confiança, essa demonstração de amor que Paulo está mostrando aqui, curiosamente, para esse povo, para os Gálatas aqui, que não falam essa palavra, né? É uma palavra em aramaico. E ele está mostrando aqui, fazendo essa referência. Essa filiação que Deus nos dá e adquire para nós, ela significa que cada um de nós é um herdeiro. E como herdeiros, nós temos um pai agora.
A espantosa consequência da filiação é que Deus, então, agora nos trata como se tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. Há uma canção que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Olha que incrível! É de fato o que está acontecendo aqui. Nós somos tratados como se fôssemos filhos únicos, como Jesus. Esse é o tratamento que Deus nos dá enquanto Pai. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus ele nos amou e entregou o seu Filho por nós para que nós fôssemos adotados. Somos filhos de Deus. Isso é sublime para o Evangelho. Eu não sei se você está me ouvindo agora, não sei se você está assistindo agora, eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus ou se você já ouviu, já escutou algo assim. Se você já assistiu que existe um homem que nasceu diante da lei ou diante de todas as obrigações da lei como eu e você nasceu, nós não conseguimos cumprir, nós somos escravos, mas esse Cristo, ele adquire a adoção para mim e para você e somos feitos filhos de Deus, participantes da herança de tudo aquilo que é para o próprio Cristo, agora é para nós. Porque com ele nós somos feitos co-herdeiros de toda a promessa, de toda a herança de Deus o Pai. É um privilégio. Somos tratados, então, como filhos, como Cristo é tratado como filho. Mas a gente precisa entender também que há alguns passos que podemos dar a fim de experimentar em maior profundidade a nossa filiação. Nós precisamos dar alguns passos para sairmos da superficialidade. Esse aqui é um chamado para você sair da superfície. Esse é um chamado, essa mensagem é um chamado para você entender a sua filiação de forma profunda. Para você entender a adoção com profundidade. Em primeiro lugar, separe um tempo para estudar a obra do Filho e a obra do Espírito. Separe um tempo e peça para que o Espírito Santo de Deus ilumine e torne real isso para você. Para que o sofrimento passe. Para que esse sentimento de orfandade passe. Por quê? Porque Deus, ele de fato se torna Pai. A conexão entre os versículos 4 e 5 e 6 e 7 significa que devemos aprender a meditar sobre a Bíblia. A conectar a nossa oração e o nosso estudo. Não ficar simplesmente no estudo, não ficar simplesmente na oração, mas conectar os dois. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, sou eu falando com Deus. E nessa relação, nossa, cristãos, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, esse relacionamento não é um caminho de uma única mão. Não é simplesmente Deus falando, mas também sou eu falando, que embora Deus saiba, Ele quer te ouvir. Ele quer que você invista tempo conhecendo, e você vai conhecer por meio do Espírito. Então a primeira coisa é isso, separe um tempo para estudar. Separe um tempo para conhecer a obra do Filho, para conhecer a obra do Espírito. Separe um tempo e peça para que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente para que você chegue ao pleno conhecimento do próprio Cristo. A maturidade. Para que não seja mais um escravo, mais filho. Para que nós possamos aprender a conectar esses dois momentos. O momento de orar e o momento de estudar. Eu tenho investido um tempo, graças a Deus, com a minha família, a Fernanda, o Daniel e a Mariana. E sempre antes de nós termos o nosso tempo devocional, eu oro, ensinando as crianças sobre a importância de orar antes de ler. Eu não vou simplesmente ler a Bíblia. O Daniel é recém-alfabetizado. Tem talvez um ano, um pouco menos de um ano, que ele começou a ler. Pouquinho menos de um ano. Então ele começa a ler, mas não é porque ele é alfabetizado ou começa já a ler do jeito dele, ainda com alguns erros, que ele vai entender a palavra. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai trazer esse entendimento da palavra que ele está lendo.
eu vou explicar, vou adequar a linguagem infantil, né? E é uma preocupação que nós temos enquanto Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba, o Ministério Infantil com as crianças, já temos pensado, já temos projetado sobre isso, porque não é um cultinho, é um culto na linguagem infantil, porque o culto é para Deus. E as crianças precisam entender isso, para que elas possam, então, quando crescer, não se desviar desse caminho. Quando atingir a maturidade, a maioridade, elas possam, então, receber e compreender, viver, experimentar a promessa de Deus. A promessa de Deus que foi para os seus, lá no começo, lá para Abraão, que cumpre em Cristo, que chega até nós por meio de Cristo, pela fé, mediante a graça. Em segundo lugar, nós precisamos clamar ao nosso Pai com espontaneidade. Nós precisamos ser espontâneos ao longo de todo o dia. De dia e de noite meditando, clamando a Deus. Em outras palavras, nós temos que analisar e tratar as questões da vida diária, tendo em mente o seu amor paternal. Como é que Deus agiria? Uma pergunta, né, que eu devo fazer. Eu estou agindo como um escravo que sente medo de Deus, ou estou agindo como um filho seguro do amor do seu pai por mim? Como é que eu estou agindo? Com medo? Como é que eu estou agindo diante do Covid-19? Como é que eu estou agindo diante da economia? Como é que eu estou agindo diante do desemprego? Como é que eu estou agindo diante da fome? Como é que eu estou agindo diante da injustiça? Como é que eu estou agindo diante das demissões? Como é que eu estou agindo diante de tudo? Como é que as pessoas estão olhando para mim, membro de uma igreja, participante do corpo de Cristo? As pessoas estão olhando para mim, estão vendo um escravo que age com medo de desobedecer, de falhar, de errar, ou as pessoas estão olhando para mim como alguém que é confiante do amor de Deus, confiante da paternidade, de um Deus que é Pai, que salva os seus filhos, que tem uma herança, uma promessa para os seus filhos. Não adianta nós andarmos com medo, porque isso não revela e não mostra Deus. Nós precisamos saber quem Deus é. E Deus é o nosso Pai. E Ele é o nosso Pai porque o próprio Cristo garante, adquire isso para mim e para você na cruz do Calvário. Não andamos com medo de nada nem ninguém. Nosso Pai é dono de tudo, de todos, de tudo aquilo que vive, de tudo aquilo que está aqui. Essa precisa ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. Talvez você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você não sente essa segurança de ser chamado filho. Talvez ainda você não recebeu o discipulado, ou seja, talvez você ainda não foi ensinado no Evangelho de Cristo em todo tempo, em todo momento. Para você espontaneamente, dia após dia, em todas as situações, observar Cristo. Então, por favor, eu quero que você entenda isso. Você precisa caminhar com a palavra, pela palavra. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero pedir para que você entre em contato aqui com a gente. Envie um e-mail, deixe aqui nos comentários ao lado, abaixo, mande o seu contato, o seu telefone, um e-mail, faça alguma coisa, mas não deixe essa oportunidade passar. Ainda que eu possa falar qualquer coisa, é o Espírito Santo quem trabalha na sua mente e no seu coração. Talvez você já possa andar há muito tempo frequentando um prédio onde a igreja se reúne, mas você não tem essa convicção, essa segurança do amor de Deus como Pai. É o tempo de você então passar a caminhar, a meditar, a pedir, a clamar, Abba, Pai. Ah, Paizinho, Pai, me socorre. Esse é o tempo de nós buscarmos a Deus com tudo aquilo que nós temos, porque o Senhor, Ele nos mostra, por meio da sua palavra, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que nós possamos entender isso durante os nossos dias.
que nós sejamos proclamadores do Evangelho, que nós venhamos evangelizar em todo o tempo, em todo momento, sobretudo agora, em tempo de pandemia, tantas incertezas. Esse é o tempo que o Senhor fez para que a sua igreja, a sua noiva, possa seguir em frente. Homens, mulheres, brancos, pardos, negros, todos, o rico, o pobre, somos um em Cristo Jesus. Que essa seja a verdade para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por cada pessoa que esteve aqui conosco durante esse tempo de compartilhar, que escutou através do rádio, através de um podcast, da internet, assistiu esse vídeo. Deus, obrigado por isso. Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser transformadas e amadurecidas de acordo com a Tua palavra, para que possamos atingir, para que possamos experimentar por meio do Espírito a plenitude de sermos chamados, segurança de sermos chamados filhos de Deus. Adotados, sim, mas filhos de Deus, como Cristo Jesus é. Como nós somos feitos, então, co-herdeiros com Ele. Que nós possamos experimentar isso. Ajuda-nos, Senhor, na segurança. Ajuda-nos na firmeza da nossa salvação. Entender que tudo aquilo que precisava ser feito foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos caminhar dia após dia em sinceridade, em fé, por graça, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, toda a sua família, os seus familiares. Mais uma vez, se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser ofertar para a plantação de uma igreja, se você quiser empreender em algo eterno, faça um contato com a gente, oferte, que seja a sua generosidade conhecida, que o seu coração não se feche para nada daquilo que foi falado, que o Senhor Deus Ele te abençoe e te guarde durante toda essa semana, que o Espírito de Deus Ele possa te proporcionar a experiência da conversão, do convencimento, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado na sua vida. Muito obrigado por você estar conosco, que privilégio podermos receber você aqui, mesmo que de forma virtual, online. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo, até um próximo momento. Um abraço.